Boa noite. Boa noite. Que bom estarmos aqui juntos hoje, mais uma noite, né? Que dia maravilhoso para nós louvarmos ao Senhor e continuarmos louvando a Ele. Vamos abrir nossas Bíblias para nós continuarmos o nosso culto ao Senhor. Livro de Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses. Capítulo 5. Primeiro Tessalonicenses. Capítulo 5. Versículo 9. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Esse é um dos versículos, irmãos, que devemos ter nosso coração fielmente. É um daqueles, tipo João 3,16, que revela e demonstra a grandeza da Sagrada Escritura, que demonstra o verdadeiro amor de Cristo, o verdadeiro amor de Deus por nós. Deus decidiu nos salvar. Deus, desde o início dos tempos, decidiu nos salvar. Essa é a maior verdade, é a missão que eu vivo aqui hoje. É levantar nossas vozes, é nos prostrar diante dele, porque ele decidiu, partiu dele nos amar, partiu dele nos salvar, partiu do nosso Deus nos dar a salvação por meio de Cristo Jesus. Essa é a maior verdade, é o centro do cristianismo, que nós devemos nos prostrar diante dessa grande verdade. Quer vivamos, quer morramos, vivamos para sempre unidos com Cristo. Essa é a grande verdade. E no versículo 11, vocês podem acompanhar aí. Portanto, então, diante dessa grande verdade, diante da decisão de Deus de nos chamar, Paulo anima a igreja, Paulo encoraja a igreja de Tessalonicenses, que estavam passando por algumas dificuldades, algumas heresias, inclusive, sobre a vida do nosso Senhor Jesus. E Paulo já elimina e rebate toda essa discussão, dizendo: Deus decidiu nos amar, partiu dele, e ele, em vez de derramar a sua ira sobre nós, deu Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Portanto, diante disso, no versículo 11 diz: animem-se, edifiquem uns aos outros, como tem feito. Em algumas versões vocês vão ver a palavra exortem e edifiquem uns aos outros. Animar, exortar, vem da palavra encorajar, que é o que Paulo está fazendo aqui, encorajando os seus irmãos a continuar perseverando. A igreja que nós queremos ser é dedicada e perseverante, sim, no ensino, na oração, uns aos outros, porque nós entendemos que é nos uns aos outros que nós nos fortalecemos. A palavra uns aos outros quer dizer mutualidade, reciprocidade, um ensino mútuo. Eu não posso aprender sozinho, eu preciso ser edificado, ser construído pelo caráter de Cristo, através da sua Escritura e através dos nossos irmãos. Então Paulo continua dizendo: como tem feito, portanto, amem e edifiquem uns aos outros, assim como tem feito, perseverando, continuando, dedicados, até quando? Até a volta do nosso Senhor. Devemos continuar perseverando nesse ensino, que Deus decidiu nos amar, que Deus não derramou a ira dele sobre nós, mas sim na salvação. Ele derramou o sangue perfeito de Cristo Jesus. Nós possamos hoje entender mais uma vez nossos corações, que estamos aqui prostrados diante dele, para dizer que ele é o nosso Salvador. Desde o início dos tempos, ele nos chamou para um relacionamento, chamou a sua igreja, em nome de Jesus. Vamos baixar as cabeças, vamos orar, vamos colocar a palavra do Senhor
aprova dentro do nosso coração. Senhor, obrigado, Pai, pela tua salvação, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor decidiu nos amar, Pai. Desde os tempos, do início dos tempos, o Senhor é Deus, o Senhor opera para que todas as coisas, que a tua obra perfeita, Pai, seja operada em nós, Pai. Nós estamos aqui prostrados diante do Senhor, reconhecendo a tua grandeza, Pai, reconhecendo o sacrifício de Cristo, Senhor, em nossas vidas. Ele morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia por nós, Pai. Que nós possamos viver essas verdades todos os dias, não porque fomos somente moralmente transformados, porque o Senhor regenerou o nosso coração. E assim nós podemos amar uns aos outros, nós podemos encorajar uns aos outros, ó Pai. Ajuda para que a igreja, Pai, a encorajar uns aos outros, ó Pai. Ajuda para essa igreja, Senhor, a edificar uns aos outros, Senhor. Se um está caindo, Pai, que o irmão possa ir lá ajudar a levantar, Pai. Se o irmão está precisando, Senhor, de alguma ajuda, que alguém possa ir ajudar, Pai. Se eu estiver precisando de ajuda, Pai, que me dê coragem, Senhor, para pedir ajuda aos meus irmãos, Pai. Senhor, nos ensina a humildade antes de Cristo, Pai. O ensino de Cristo que seja verdadeiro dentro dessa igreja, Pai. É a nossa oração, Pai. Recebe esse louvor, Pai. Recebe, Senhor, o coração de cada um aqui, Senhor. O teu Espírito Santo nos some, Pai. Nos quebrando, Pai. É o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.
Todo-Poderoso, que Ele é digno, Cristo Jesus.
Tá bom, né, senhores? O restaurante tá bom hoje? Mais ou menos, né? Isso aí. Não dá para perder o costume de reclamar, uma coisa fica chata. Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria podermos nos reunir aqui no nome do nosso Senhor Jesus. Que privilégio é podermos cantar essas verdades tão essenciais ao Evangelho, tão essenciais à nossa vida, e podermos cantar isso como quem canta entendendo o que está cantando. Não só proferindo palavras ao vento, mas cantando de fato que Ele é santo, que Ele veio para nos buscar. Nós vamos hoje meditar no texto de Isaías 9, mas na própria canção já tem um detalhe que eu quero depois observar com você no texto. Mas a canção diz: Cristo veio nos buscar. A certeza do profeta Isaías, quando fala sobre a volta de Cristo, ela é tão convicta que ele já fala no passado. Ele já veio. É tão garantido que assim, já foi. Nós podemos ter essa convicção, nós podemos ter esse descanso que estamos na mão desse Deus santo. Esse Deus completamente separado de todos os outros ou de todas as outras coisas. E esse Deus, que é único, que é grandioso, que é gigantesco, derrama sua graça sobre nós. Nos chama aqui essa noite para ouvirmos do seu amor e nos rendermos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor pelo seu amor para conosco. Amém? Eu tenho alguns avisos para dar aqui. O primeiro deles é que nós precisamos fazer uma nova eleição da diretoria. Nós teríamos dentro daquele calendário administrativo aquela sugestão que foi votada ano passado lá na Assembleia. Nós teríamos a Assembleia hoje. Porém, por conta das demandas, da agenda e até a questão da nova eleição da diretoria, obviamente, não foi colocado lá no grupo, não foi avisado, a Assembleia não acontecerá hoje. Mas nós estamos ainda buscando fechar, então, essa nova turma da diretoria da igreja. Quero abrir aqui mais uma vez. Se você tem o desejo de servir na igreja, na diretoria, por favor, me procure algum dos membros da diretoria, ainda hoje, para que a gente possa conversar sobre isso. Essa semana será a semana de definição, então se você tem esse desejo, venha nos procurar. Qualquer um pode, pastor? Sim, qualquer membro da igreja pode participar da diretoria. É claro que você precisa ser assim, você precisa combinar com o cargo, né? Por exemplo, se você perguntar para mim quanto é 2 mais 2 e eu falar 5, você não vai me colocar na tesouraria da igreja, né? Então, a gente tem que estar orando, planejando, conversando, para que cada um possa servir naquilo que consegue, de fato, oferecer bem, oferecer o melhor para o Senhor através da igreja. Nós, há algum tempo, estamos falando aqui sobre a volta dos pequenos grupos. Estamos há algum tempo já nos reunindo, conversando. Tem um grupo base que está se reunindo, conversando, orando a respeito disso. Então, nós estamos planejando o início, porém, por conta de viagens, por conta da programação que nós faremos aqui no final de ano da igreja também, o início dos pequenos grupos vai ficar para janeiro, tá bom? Para você que está louco de vontade de começar, que bom. Fica um pouquinho mais louco ainda de vontade, guarda tudo isso para janeiro, que em janeiro a gente inicia. Exceto o pequeno grupo das... Como é que estou chamando mesmo? Você esquece? Solos. Que são as mulheres solteiras da igreja. Então, a Cris está liderando um grupo, tem outras mulheres ali apoiando ela, com certeza. Eu tive o privilégio de me intrometer ontem no pequeno grupo delas. Estive lá conversando um pouco, orando juntos, foi um tempo muito bom. Eu saí, eu acho que elas ficaram comendo, não sei, mas eu acho que sim. O outro recado que eu tenho para dar é um recado muito especial, que é sobre o final de semana do dia 17 e 18 de dezembro, agora, 17 e 18 de dezembro. Nós vamos ter um tempo em família. A Igreja Batista Novas Missões, a nossa família. O que vai ser esse fim de semana?
nós faremos a nossa ceia do Natal. Nós não vamos fazer no dia 25, nem no dia 24. Vai para sua casa, se junta com seus familiares, fale para a sua família o verdadeiro sentido do Natal. Não venha aqui para a igreja esse dia, tá? Eu vim aqui na ceia no dia 24 de noite. Não, fica lá com a tua família. No dia 25 no almoço, almoça com a tua família, prega o evangelho para eles, tá bom? Domingo de noite, no dia 25 tem culto. Então, nos vemos aqui. Mas no dia 17 e dia 18, então, nós faremos esse programa aqui para a nossa igreja. No dia 17, nós faremos a ceia. No sábado, faremos a ceia de Natal. Os detalhes serão colocados lá no grupo. A ideia é que faça aquela comilança gostosa e, como é Natal, vistosa também para os olhos, né? Aqueles pratos típicos, cheios de coisa colorida, que a maioria do pessoal fica botando para o lado, principalmente a tal da uva passa, né? Que a gente insiste em colocar. Mas enfim, cada um com o seu gosto. Mas a ideia é a gente passar um tempo em família mesmo, celebrar o Natal, pensarmos juntos, orarmos juntos. Estamos planejando aí um tempo muito especial para nós nos reunirmos. Claro, será um tempo onde nós vamos passar mais tempo junto, então isso vai estreitar também os nossos laços, a comunhão. Isso vai fazer com que a gente se aproxime mais uns dos outros. Porque a igreja que queremos ser é dedicada e perseverante nos relacionamentos verdadeiros. Nós precisamos nos dedicar uns aos outros. Isso acontece passando tempo junto. E se der, comendo junto. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque ano que vem, daí você começa a sua dieta. Não vai começar agora na ceia do Natal da igreja. Aí pode comer. Daí não é pecado. Só se for burro. Mas no dia 17, então, nós faremos a celebração da ceia do Natal. E também nós faremos amigo secreto. Mas é um amigo secreto, como já foi feito outras vezes aqui na igreja. Vai ser o valor do presente. Deixa eu dar um passo atrás para explicar melhor. Tudo isso vai ser repetido no grupo, mas eu sei que nenhuma informação é demais. Nenhuma repetição da informação é demais. O limite, então, você pode comprar um presente até R$30. A ideia não é assim, nossa, vou comprar um presente super bom. Não, é uma lembrança. É só para a gente ter aquele tempo. Se você quer dar um presente de 100, de 150, de 200, de 300, pode dar, o pastor não fica bravo. Se você pegar, vai, e dar, não tem problema. Mas esse amigo secreto vai ser por família. Por exemplo, a família lá do Júnior e da Bianca. Aí a minha família, então eu, a Ana e a Joana, pegamos o Júnior, a Bianca e os guris e nós vamos dar uma lembrança para eles. Vai ser por família, tá? E o sorteio do amigo secreto vai acontecer lá, no sábado à noite, para que quem estiver lá participe. Não correr o risco de acontecer aquele negócio assim, não deu para eu ir, ou esqueci de comprar o presente. Bom, esqueceu de comprar o presente, não participe. Quem comprou vai participar, tá bom? Então, vai ser lá o sorteio. No dia 18, pela manhã, nós teremos o nosso culto, faremos o culto, e também logo após o culto, nós faremos batismo. É com grande alegria, né, que a irmã Tânia, o irmão Odair, vão se batizar. Algumas semanas atrás eles já fizeram a profissão de fé aqui junto com os demais irmãos que foram aceitos por aclamação. E aí lembra que na ata foi colocada uma cláusula, né? Tipo uma cláusula de contrato. Que eles só poderiam se batizar agora se permanecessem firmes na profissão de fé. Quem está mais perto deles tem percebido que eles têm dado passos para mais perto de Jesus, tem crescido, tem desenvolvido a fé deles. Então, domingo, no dia 18, nós iremos celebrar o batismo dos irmãos. Irmãos, façam um esforço para participar desse momento. De fato, é para ser um tempo de família. De fato, é para a gente celebrar junto tudo aquilo que Deus tem feito ao longo do ano. Nos lembrarmos, é claro, do que é o verdadeiro sentido do Natal, mas celebrarmos isso juntos. Então, vai ser muito especial se você estiver lá. Lá aonde, pastor? Lá na casa do irmão Ailton e da dona Mari. Então nós vamos nos reunir lá. Eles têm um espaço muito bacana lá nos fundos. Repito, os maiores detalhes serão colocados no grupo, tá bom? Mas nós vamos fazer tudo lá. O sábado à noite vai ser lá, o culto domingo de manhã, o almoço, nós vamos encerrar com o almoço domingo pelo meio-dia.
porque aí à noite, no dia 18, à noite, não terá culto aqui. O nosso culto será domingo de manhã, lá na casa do irmão Ailton e da dona Marta. Ok? Não ok, né? Depois a gente bota todo o grupo lá e ainda assim nós vamos continuar perguntando. Por isso que eu já estou falando assim agora para tentar ir dando uma esclarecida. Gente boas, vamos para o sermão dessa noite? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. A irmã Ana Clara está pedindo para eu dar um outro aviso que eu esqueci. E o aviso é que os homens podem também utilizar o banheiro ali na casa. Como os irmãos sabem, nós não estamos hoje com um banheiro na igreja, está sendo construído. Estamos com um banheiro químico aqui, mas está água acumulada ali, está difícil acesso. Então não está muito claro ali também. Para evitar qualquer tipo de acidente, os irmãos também podem usar com todo carinho e capricho, entendendo que logo depois vai uma irmã lá usar o banheiro, podem ficar à vontade de usar o banheiro de casa. Só sair aqui vai ter uma porta com uma luz dizendo para onde você deve seguir. Tá bom? Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. O nosso texto base essa noite, do sermão dessa noite, será esse. Mas, ainda antes, eu gostaria que alguém, um voluntário, pudesse em pé ler o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Primeiro que achar, em pé, um irmão, uma irmã, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória que vem do Pai. Ok, muito obrigado. Hoje, nós estamos iniciando uma nova série de sermões. Nós vamos pensar um pouco mais a respeito do Natal. O título da série, você já deve ter visto, é Presente. Alguém aí ficou sem pirulito na chegada aí do culto? Tem um cartãozinho ali com o nome da série. O título dessa série, então, é Presente. A verdade é que, na maioria das vezes, a maioria das pessoas, quando pensa sobre Natal, pensa em presente. Pensa em chocolate, pensa em festa, né? Pensa na uva passa, enfim, pensa em muita coisa, comida, festa, família. E não está errado nós pensarmos nessas coisas. Tudo isso faz parte da cultura que nós criamos ao redor dessa data comemorativa. Mas nós nunca podemos nos esquecer o que de fato significa essa data. O que de fato representa essa festa que nós celebramos. E sim, é um presente. Mas não é um presente que alguém compra para você ou que você compra para alguém. Mas é o presente que Deus deu aos seus filhos. O presente que Deus deu à sua criação. A saber, o seu Filho. Jesus Cristo encarnado. É isso que o texto de João, capítulo 1, versículo 14 diz. Aquele que era Deus, o Verbo que estava com Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, aquele que se não fosse através dele, nada do que foi feito poderia ter sido criado. O próprio Deus encarnou entre nós, se fez homem, um bebê. Você consegue imaginar e pensar comigo um pouco a respeito disso? A maravilha dessa notícia e ao mesmo tempo quão assombroso é. Maria, uma moça virgem, recebe então o dom de gestar o Filho de Deus. Maria trocou a fralda de Jesus. Claro que não era a fralda que nem a gente tem hoje, né? Maria talvez fez massagem na barriga de Jesus por causa da cólica que ele estava sentindo.
Você consegue imaginar o tanto que esse Deus grandioso, soberano, se humilhou? Ainda que Jesus tivesse vindo num berço de ouro, ainda assim a humilhação seria enorme, porque Ele era Deus, Ele é Deus. Jesus não é um ser criado, Jesus não foi gerado em nenhum momento. Jesus é Deus, Ele é eterno. O Evangelho de João inicia dizendo isso. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Acontece que num momento específico da história, esse Deus encarna e nasce. Mas Ele não começa a existir a partir dali. E esse é o maior presente que nós podemos receber no Natal. É o Filho que nos foi dado. Aquele que se entregou por nós, que veio a nós. Esse é o maior presente do Natal. Nós temos o costume de dizer, assim como no Dia das Mães, assim como no Dia dos Pais, assim como na Páscoa, assim como no dia, sei lá, outra data comemorativa aí, Dia do Vô, o Dia da Avó, o Dia das Crianças, assim como o Dia do Natal, a gente tem o costume de dizer que Natal é todo dia. Mas raramente a gente para pensar de fato sobre o significado do Natal. Da mesma forma que você não fica todo dia dando Feliz Dia das Mães para sua mãe. Você não fica todo dia dizendo Feliz Dia dos Pais para o seu pai. Ainda que você diga que é todo dia o dia dele, o dia dela. Mas nós estamos falando sobre algo muito importante e por isso nós vamos dedicar então essas semanas seguintes para pensarmos a respeito do Natal. E faremos isso hoje através do texto de Isaías capítulo 9. O título do sermão dessa noite é A Promessa do Natal. Todos estão com o texto aberto? Esse será o nosso texto base. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. A partir do versículo 1, então, diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu, versículo 4, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te agradecer pelo teu cuidado com as nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, porque essa noite o Senhor nos deu o privilégio de nos reunirmos mais uma vez na tua casa, de nos reunirmos mais uma vez como igreja para ouvirmos a tua palavra, não para receber um culto, mas para oferecer um culto. Não para assistir um culto, mas para participar de um culto ao Senhor. É isso que nós queremos, ó Deus. Fala conosco, ministra em nós, que sejamos pessoas hoje aqui ativas, envolvidas com aquilo que o Senhor deseja falar conosco.
Ó Deus, em nome de Jesus, não deixa a gente voltar para casa da mesma forma que chegou, mas que nós possamos voltar para as nossas casas celebrando, alegres, felizes, pelo grande presente que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus nós clamamos, fala conosco, Espírito Santo. Na tua dependência nós estamos, e em ti que cremos, e por isso, desde já, nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você já ouviu a seguinte frase? Na volta a gente compra. Já ouviu essa frase ou já falou essa frase? Se você já falou, olha, judiaria com criança, isso não se faz. Ainda mais se não compra na volta, né? Na volta a gente compra. Ou talvez aquela frase: deixa aqui o teu currículo, porque assim que abrir uma vaga, a gente te chama. Então é o primeiro da lista. Eu uma vez trabalhei num lugar, no supermercado, que eu estava quase 2 anos trabalhando no supermercado. A chefe do supermercado veio me entregar um currículo que eu tinha deixado há quase 2 anos atrás lá, que ela disse assim para mim: assim que abrir uma vaga eu te chamo. Mas eu entrei pelo jovem aprendiz daí nessa empresa. Ela nunca me chamou. Um dia, folhando lá os currículos, ela achou: mas esse aqui já trabalha aqui, o que eu estou fazendo com o currículo do cara aqui ainda? A questão é que muitas vezes nós ouvimos promessas que não se cumprem. Muitas vezes nós fazemos também promessas que não se cumprem. Não é raro nós fazermos promessas a Deus que não somos capazes de cumprir. Há 2 semanas atrás, nós falamos um pouco sobre a trajetória de Pedro e como Pedro, no ímpeto, na sua paixão de seguir a Jesus, disse que morreria por Jesus. Mas nós vimos através da Bíblia, da Escritura, que Pedro não era tudo aquilo que ele achava que era, que ele nega a Jesus, que ele tinha dito para Jesus: olha, não importa o que os outros fizerem, eu estou pronto para morrer por ti. Ele foge, ele nega a Cristo. O problema é que muitas vezes nós fazemos promessas sem pensar, sem de fato medir as nossas palavras, não só a Deus, mas também para as pessoas ao nosso redor. E quando a gente faz promessa e não cumpre, às vezes até a gente nem lembra, mas quando nós estamos do outro lado, a gente fica na expectativa. Me prometeu que ia me convidar para um churrasco, né? Me prometeu que ia me convidar para isso e aquilo. Eu lembro uma vez de um irmão que tinham prometido para ele uma ovelha. Nós ficamos acho que uns 6 meses agradecendo a Deus, tamanha fé, agradecendo a Deus pela ovelha. Chegando perto do fim de ano, que era para a ovelha chegar, a ovelha foi para outro destino. A gente entende porque o cara que prometeu a ovelha era ímpio, né? Aí a gente perdoou ele, orou por ele e tal. Eu senti a mágoa porque eu me apropriei da ovelha junto com o irmão, né? Eu acho que ele me chamou meio de parceiro para orar pela ovelha e disse assim: não, pastor, se sair, vamos comer uma ovelha. E aí eu estava animadão também, né? Uns 6 meses a gente orando pela ovelha. E aí não veio. Até hoje, né? Estamos na expectativa. Um dia vem, né, irmão? Um dia vem. Quando nós ouvimos uma promessa, recebemos uma promessa que as pessoas não cumprem, o mínimo que a gente espera, na verdade, é uma explicação, né? E na verdade, explicação, quando nós não conseguimos cumprir aquilo que prometemos, é um sinal de honra. Se você prometeu, cumpra. Se não pode cumprir, explique pelo menos o porquê que não cumpriu. Não se faz de louco. Ninguém gosta disso. De ficar na expectativa: não, e agora, será? Né? Imagina, chegar lá na casa do cara e dizer: tu me prometeu uma ovelha, né? Não estamos falando de 10 pila, né? A questão é que o Natal nos foi prometido há muito tempo. O Natal foi prometido a nós, e aquele que prometeu cumpre. Aquele que prometeu nos entregou o Natal. E nós vamos pensar um pouco a respeito disso através do texto. Mas antes nós precisamos entender o que de fato significa a palavra Natal. A dica está quando você precisa responder a seguinte pergunta: Luciano, qual é a tua cidade natal? O que eu estou perguntando para o Luciano? Qual é a cidade que ele nasceu? Natal traz essa ideia de nascimento.
Natal é nascimento. A promessa do Natal, então, a promessa que nós temos na Escritura sobre o Natal é a promessa de um nascimento. Alguém nasceria. Tanto é que no contexto do povo judeu, havia muito essa expectativa quando a família descobria, e naquela época só se descobria quando nascia, né? Descobria que o filho era um homem, porque havia aquela expectativa de que iria nascer um homem que seria o Messias, que seria o Salvador do povo. É por isso que o filho homem era tão valorizado no Antigo Testamento, porque tinha uma promessa ao povo de que um filho, não uma filha, um filho nasceria. Ah, Deus não gostava das mulheres? Não, nada disso. Ele tinha que escolher um, escolheu. Se fosse mulher, a gente dizer que ele não gostava dos homens? Não é esse o ponto. Mas havia essa expectativa. E ao longo do Antigo Testamento nós veremos muitas promessas sobre esse nascimento. Nós veremos muitas promessas acerca do Natal, acerca do Messias que nasceria e seria o Salvador, o Senhor, o ungido de Deus, que libertaria o povo da opressão, e isso de forma permanente. Pensa por um momento, por alguns segundos, aonde nós encontramos a primeira promessa do Natal? Entendendo que o Natal é o nascimento do Messias. Hoje nós vivemos numa época que Jesus já veio, então nós sabemos que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador e que Ele já veio e vai voltar para nos buscar. Amém? Sabemos disso, temos essa convicção. Mas no Antigo Testamento eles ainda aguardavam a primeira vinda de Jesus. Eles ainda aguardavam essa promessa. Eles aguardavam o cumprimento dessa promessa. Aonde que está a primeira menção da promessa dessa criança, desse filho do Messias? Pense por alguns segundos. Alguns que estão com a memória afiada, pelo menos aqueles que ao longo de algum tempo estávamos fazendo discipulado, estudo bíblico, deveriam lembrar. Então aqueles que estavam fazendo deveriam lembrar. Mas a primeira promessa do Natal está em Gênesis, capítulo 3, lá no versículo 15. Lá nós temos a primeira promessa do Natal. Natal é o nascimento do Senhor Jesus, é isso que nós celebramos. E lá em Gênesis 3,15 nós temos essa promessa aparecendo pela primeira vez. Não há tempo para a gente olhar todas as promessas a respeito do Messias no Antigo Testamento, mas vale a pena fazer esse exercício em casa, pelo menos alguns textos. Você verá que isso sempre esteve muito claro no Antigo Testamento. Deus nunca escondeu o seu plano. Gênesis capítulo 3, no versículo 15, diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, esse texto, dentro do meio, uma linguagem mais teológica, é conhecido como proto-evangelho, o protótipo do evangelho, um protótipo das boas novas. Aqui nós temos já logo após a queda, logo após Adão e Eva terem pecado no jardim, logo após Deus então está ali conversando com eles para expulsar eles do jardim, porque eles haviam desobedecido, haviam pecado. Deus está dizendo quais seriam as consequências do pecado para Adão, para Eva e também para a serpente, que aqui é a personificação de Satanás. É nesse contexto, então, logo após Deus dizer, vocês precisam sair do jardim porque vocês pecaram, Deus já está dizendo para nós que tem um jeito de voltar, que tem um jeito de voltar para Ele. É claro que um protótipo, por definição, é apenas um protótipo, não é o projeto pronto, não é aquilo que de fato deve ser.
É algo ainda que falta alguns ajustes. Então não está claro isso. É por isso que muitas vezes nós passamos batidos por esse texto. Talvez você já leu muitas vezes esse texto, já leu muitas vezes a Bíblia e não consegue enxergar Jesus aqui. Mas Deus está dizendo então para Eva e para a serpente: o descendente da mulher, o descendente de Eva, terá uma inimizade eterna com o descendente da serpente. O descendente da serpente vai ferir o calcanhar do descendente de Eva, mas o descendente de Eva vai pisar na cabeça, vai esmagar a cabeça da serpente. Em Apocalipse, capítulo 12, especificamente o versículo 9, nós veremos o destino final ali de Satanás. E lá no capítulo 12, então, no versículo 9, nós vemos a Escritura se referindo a Satanás, ao diabo, como a antiga serpente. É aqui que nós conseguimos então entender que esse descendente da mulher é o próprio Senhor Jesus Cristo, e esse descendente da serpente é Satanás. A antiga serpente aqui é Satanás. É Jesus quem esmaga a cabeça de Satanás. Perceba comigo essa linguagem que é usada. Como eu falei, ainda não está claro. Deus ainda está desenrolando a história. A revelação é progressiva. Mas aqui nós temos a primeira menção na promessa do nascimento de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás. Quem de nós tem poder para esmagar a cabeça de Satanás? Alguém tem? Algum crente muito corajoso aí e muito enganado sobre si? Ninguém tem esse poder para fazer isso. É apenas Jesus Cristo que pode fazer isso. E Ele já fez na cruz. Perceba mais uma vez comigo essa linguagem. O descendente da serpente, Satanás, fere o calcanhar de Jesus. O que acontece se você for mordido por uma cobra venenosa e não tomar um antídoto? Você morre. Jesus foi mordido pela serpente, Jesus foi ferido no calcanhar, Ele morreu. Mas Ele esmaga a cabeça da serpente quando Ele ressuscita no terceiro dia. Colossenses, se eu não me engano é o capítulo 2, me fugiu agora a referência exata, mas está lá em Colossenses, vai dizer que na cruz o Senhor Jesus envergonhou publicamente Satanás e seus demônios. Na cruz Ele venceu publicamente. Está pago o preço. Satanás está derrotado. O que acontece é que nós apenas estamos esperando o desenrolar da história, para que ele seja lançado então no inferno para sempre. A primeira promessa do Natal está bem no início da Bíblia. A primeira promessa do Natal, do nosso Salvador, está logo após nós termos pecado. Está logo após a queda. Então não se desespere. O Natal vem como esperança para todos nós. Você pecou? Há esperança. Um filho nos foi dado. Há esperança. O descendente da mulher, Jesus Cristo, esmaga a cabeça de Satanás. Jesus vence no fim das contas. E aquele que colocar a sua fé nele, aquele que depositar a sua vida, os seus cuidados a ele, também irá vencer. É isso que queremos. É assim que precisamos celebrar o Natal, com essa consciência. Não apenas nos entregar às liturgias que foram criadas, à cultura que foi criada da festa do Natal. Porque na verdade, os estudos indicam que Jesus nem nasceu em dezembro. Nós, no nosso hemisfério, nós comemoramos essa data, mas Jesus nem em dezembro nasceu. Porque lá na região onde Jesus morava, onde Jesus nasceu, nessa época, era muito frio. Jesus nasce aproximadamente ali por março ou abril.
Mas nós escolhemos aqui, no nosso contexto, uma data e celebramos essa data, e não tem nenhum problema com isso. O problema é a gente querer celebrar lá, não, quero saber exatamente o que dia é, para eu poder fazer direito. Mas aí não celebrar de fato o verdadeiro sentido do Natal. Então é importante a gente celebrar essa data para que a gente mantenha isso muito bem fresco, muito claro na nossa mente. O problema, a questão em si não é a data, mas é o que isso tudo significa. A Bíblia nos promete um Natal. E Isaías, você está com o texto aberto? Isaías 9? Não saia do texto, apenas volte uma ou duas páginas, no capítulo 7 de Isaías. Capítulo 7, no versículo 14. Talvez lá no início do capítulo 7 vai ter um título na sua Bíblia, aqui na minha está dizendo o sinal do Emanuel, o sinal do Deus conosco, o sinal do Deus que estaria presente conosco. Vale a pena lermos o capítulo todo, mas nós não faremos isso agora, mas eu quero ler apenas o versículo 14 que diz: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Qual é o sinal? A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Lembra o texto que nós lemos lá no início? João capítulo 1, versículo 14, texto que a Ana leu? Ele habitou entre nós, Ele se fez carne, Ele viveu entre nós. Nele nós vimos a graça, a verdade de Deus sendo reveladas. Sabe uma coisa interessante? É que Isaías escreve isso aproximadamente 800 anos antes do nascimento de Jesus. Não tem como nós calcularmos com precisão a data do texto de Gênesis, mas vamos ficar com esses 800 anos aqui, já é tempo bastante. Nenhum de nós vai viver tudo isso. Isaías escreve profeticamente isso. Ele, inspirado por Deus, já está prometendo ao povo o Natal. E o povo ansiava por isso. Havia na cultura de Israel esse desejo, o desejo da manifestação do Messias. A promessa do Natal, então, aqui em Isaías capítulo 9, trazia especificamente a promessa de 4 coisas para o povo. Nós veremos então dentro do texto esses 4 pontos, 4 aspectos dentro dessa promessa do Natal, o que Deus estava prometendo ao povo quando o Natal enfim chegasse. Primeiro, o Natal traz luz, e não o pisca-pisca, não é desse que a gente está falando. O Natal traz luz. Versículo 1 e 2, Isaías 9 diz assim: contudo, não haverá mais escuridão. Não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Lembra o que nós falamos no início? O profeta fala com tanta certeza que ele já fala no passado. O povo já viu isso, é tão certo, pode anotar, já está certo. Viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. Essa é a luz do Natal. Essa é a luz que nós temos em Cristo. Jesus, enquanto esteve no mundo, ele se apresentou dizendo: eu sou a luz do mundo. Ele estende essa missão a nós também em Mateus 5, quando diz que nós somos a luz do mundo e que as nossas obras devem aparecer, devem iluminar a vida das outras pessoas, para que essas pessoas, vendo as nossas obras, glorifiquem a Deus, sejam levados então à verdadeira luz. Uma ilustração que talvez você já tenha ouvido, mas eu acho fantástica. Alguém aqui já passou, pelo menos algum momento,
em algum momento da sua vida, olhando para a lua, e assim, nossa, como a lua está brilhante, como a lua está grande, a lua cheia, né? Sempre muito bonita. Mas a lua, ela não tem uma luz própria. A lua, ela apenas reflete a luz do sol. É nesse sentido que nós somos a luz do mundo. Nós somos a lua. Ele é a luz. Ele é o sol da justiça. Aqui mais uma promessa do Natal. Ele é o sol da justiça que ilumina toda a terra, que clareia o nosso caminho, que nos conduz por um caminho seguro. Nós somos apenas como a lua que reflete a luz e por isso nós podemos brilhar. Ninguém pode olhar para a lua e dizer, nossa, como a lua está brilhante, ela está se esforçando muito. Não, ela só está refletindo o sol. É nesse sentido que nós somos a luz do mundo. Essa é a promessa do Natal, luz. O problema é que quando começa a chegar ali por novembro, a gente já começa a pensar, não sei se meus pisca-pisca estão funcionando, vou lá ter que comprar mais uns 2 metros, né? Vou comprar uns bonitos, comprar uns brancos, comprar uns de LED. Tem gente que tem muita confiança na decoração que faz, né? Que se tu passa assim na frente, ele é capaz de te dar um troço, assim, de tanto que pisca, de tanto colorido que é. Mas às vezes, eu quero usar um exemplo bem simples aqui, bem extremo, mas às vezes nós estamos tão preocupados com esse tipo de luz no Natal, e não tanto preocupados com a luz do Evangelho no Natal, com o Evangelho, com a luz de Cristo dentro do Natal, porque é isso que o Natal nos promete. Eu coloquei lá no grupo, e quero incentivar os irmãos a fazer o devocional, que foi escrito pelo John Piper. Está lá, tem em vídeo, tem escrito, tem até em libras, tem em áudio, não tem desculpa, tem tudo, só não tem desculpa. E às vezes a gente está tão preocupado com outras coisas, não está preocupado com aquilo que realmente é o sentido do Natal. Por que que Isaías aqui está falando que não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos? Qual que é a aplicação disso aqui para o povo da época? É que aqui a região da Galileia, a região norte aqui da tribo de Zebulon e Naftali, era a porta de entrada dos exércitos inimigos. Quando os exércitos inimigos decidiam atacar Israel, era por ali que eles entravam. Era a porta da frente. Qual que era a primeira tribo, as primeiras tribos a serem destruídas então? Era eles. Podiam nem conquistar toda a nação de Israel, mas aquelas ali sempre eram destruídas. Viviam sempre aflitos, sempre com medo, sempre na escuridão, com medo do que podia acontecer. Mas nós veremos lá na frente, em Mateus capítulo 4, o evangelista Mateus citando o profeta Isaías, citando que ali se cumpre a profecia de Isaías. Jesus ele estabelece o seu QG, ele estabelece o seu campo de concentração ali em Cafarnaum, na região da Galileia, na Galileia dos gentios, de um povo que, porque lá na época do Antigo Testamento, nessa época de Isaías, como ficava na fronteira, havia muitas misturas de gente, casamentos entre nações diferentes, coisa que Deus sempre prometeu. Deus sempre proibiu isso, para que não entrasse a idolatria dentro do povo. Então era um povo meio mesclado, havia muita idolatria, tanto que as outras tribos olhavam para aquelas tribos e, não quero muita coisa contigo. Sabe, vocês talvez nem são parte da gente. Provavelmente quando tentavam atacar e sempre entravam por lá, era a testa de ferro de Israel, era essas 2 tribos. Talvez o resto das tribos nem faziam muita força para ajudar para reconstruir. Era um povo que estava abandonado, era um povo que vivia aflito, vivia na escuridão. Mas esse povo que vivia na escuridão, que era menosprezado, que era negligenciado, que era até mesmo odiado, viu uma grande luz. Aonde que Jesus estabelece o seu ministério? Em Cafarnaum, na região da Galileia dos gentios. Aqui se cumpre a promessa do Natal: luz para aqueles que estavam em trevas.
Não importa quanto tempo, não importa quão densas sejam as trevas que eu e você, porventura, tenhamos nos enfiado, a luz do Natal pode iluminar a sua vida. A luz do Natal pode iluminar o seu caminho. A noite e a escuridão na Escritura sempre traz essa ideia de sofrimento, de aflição. Um salmo que nós gostamos muito, por exemplo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, como é que é? Vem pela manhã. Assim, gente, quando vocês sabem o texto, vocês podem falar, tá? Vem pela manhã. Vocês sabem esse texto, não pode falar. A tristeza aqui é relacionada à noite, à escuridão, mas a alegria vem pela manhã. A luz do Evangelho entra nas nossas casas e transforma todas as coisas. Essa é uma das promessas do Natal, luz para as nossas vidas. Segundo, alegria. O Natal nos promete alegria. Olha o que diz o versículo 3 de Isaías 9: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Isaías usa dois exemplos aqui, duas situações que para nós não faz muito sentido, mas para a época daquele povo era assim, os dois momentos mais alegres da vida deles. Primeiro, a época da colheita, foi uma colheita boa, deu certo, vai dar para sobreviver o ano, vai dar para guardar um pouco, vai dar para ampliar talvez os campos, produzir mais. O povo ficava alegre na época da colheita, ficava alegre porque estava também grato a Deus por aquilo que Deus tinha dado. Havia inclusive a chamada festa da colheita, que era justamente para isso, para o povo se alegrar por aquilo que Deus tinha dado. O Natal nos promete isso, alegria. O outro exemplo usado aqui é no contexto de guerra da época. Pensa, o povo sem dinheiro, enfrentando guerra, gastando todos os seus recursos na guerra, aí ele vence a guerra, vence o inimigo, e aí ele pega então todos os bens, todos os tesouros do exército inimigo, e aí ele consegue mais uma vez então repor os seus tesouros, consegue mais uma vez se estabilizar financeiramente. Um dos momentos mais alegres naquele contexto era justamente esse momento em que o povo repartia os despojos de guerra. Há um Natal que é prometido aqui em Isaías, e esse Natal prometia alegria. E nós vemos isso em Cristo, nós vemos isso em Jesus. Logo no início do Sermão do Monte, logo no início do maior sermão de Jesus, daquilo que nós podemos ter como código de conduta do cristão, nós vemos Jesus dizendo: bem-aventurados, ou felizes. A ideia aqui é assim, é doido de alegre, é doido de feliz, sabe? Não é assim, eu estou feliz mais ou menos. Não, mas é uma felicidade que invade o coração, é uma felicidade que nos toma por inteiro. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Felizes são aqueles que vivem de acordo com esse cara que é o Senhor do Natal, que é o sentido do Natal. O Natal nos promete e nos entrega isso, alegria. Não faz sentido nós passarmos o Natal tristes. Eu sei que muitos de nós sentimos saudade de como celebrávamos o Natal no passado. Aquela mesa comprida, muitas cadeiras, provavelmente com o vô e com a avó ainda, um monte de primo, um monte de prima, tio, tia. Não sei se era, estou falando agora uma parte com uma experiência pessoal, não sei se era porque eu era criança e não conseguia entender as rusgas da família, mas parece que não tinha briga, parece que todo mundo se dava bem. A gente sente saudade disso, eu sinto saudade disso.
Esses tempos, eu vendo uma foto da minha mãe, que a minha mãe tem, uma foto tirada numa garagem, com a minha família celebrando o Natal, comendo a ceia, e eu vi só o meu pé no canto da foto, assim. O meu pé com um chinelo azul com branco. Aquilo foi tão nostálgico. Me veio exatamente aquela sensação. Eu lembro muito daquele dia. Eu lembro muito de eu sentado na sala, vendo TV com os meus primos. Na hora de comer chamaram a gente, mais de uma vez. Infelizmente criança é assim. E eu lembro daquilo. Às vezes hoje é difícil a gente se alegrar. Mas a promessa do Natal não é para a gente se alegrar na mesa cheia de gente. A promessa do Natal não é para a gente se alegrar nas circunstâncias. A promessa do Natal não está colocada, a alegria que nos é prometida no Natal não está condicionada a coisas que nós podemos perder. A alegria do Natal nos é prometido porque um filho nos foi dado. E ele vive eternamente. Por isso nós podemos nos alegrar no Natal. Por isso nós podemos celebrar. Por isso nós podemos criar novas memórias. E celebrar o Natal, talvez, pode ser no seu caso, celebrar a primeira vez o Natal da forma correta, sabendo o que significa. Desde já do início, do primeiro domingo de dezembro, já pensando sobre isso, enchendo o seu coração com essas promessas, enchendo o seu coração com o verdadeiro significado do Natal, com o verdadeiro presente que realmente importa dentro do Natal. O Natal nos promete alegria. E Jesus nos entrega isso. No Senhor, nós temos essa alegria. Terceiro, o Natal nos promete paz. Acompanhe comigo, o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. No versículo 4 nós temos a paz prometida aqui, porque havia liberdade para o povo, haveria liberdade para o povo. Liberdade daqueles outros reinos que volta e meia escravizavam o povo de Israel. Tomavam todas as coisas deles, submetiam o povo a trabalho escravo, submetiam o povo muitas vezes a cultos pagãos. E é claro que o povo, bem sem vergonha que era, assim como eu e você, ia muitas vezes porque queria mesmo fazer o que não agradava a Deus. Mas o Natal nos é prometido, e nos é prometido a liberdade disso. Paz. E não só paz porque não vai ter ninguém nos atacando, mas paz porque agora nós temos paz com Deus. O Natal nos traz paz com Deus. Cristo vem para nos trazer paz com Deus. Porque enquanto estamos nos nossos pecados, enquanto estivermos sem nos arrependermos dos nossos pecados, nós somos inimigos de Deus. Nós estamos afastados de Deus. Você não tem paz com o seu inimigo. Nós, por causa dos nossos pecados, somos inimigos de Deus. E Deus destrói os seus inimigos. Deus acaba com os seus inimigos. O destino dos inimigos de Deus é o inferno, e o inferno eterno. A condenação eterna. A Bíblia diz que no inferno as pessoas vão pedir para si a morte, e a morte não será dada a elas. Será eterno sofrimento. Mas o Natal vem com uma promessa, e uma promessa de paz. Deus envia o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que tenhamos paz com Deus, para que não sejamos mais oprimidos com uma vara de castigo. E aqui no caso do povo de Israel nessa época era literal. O povo era escravo de outras nações. Aqui no caso do povo, o jugo era literal. Eles eram oprimidos. No nosso caso, é espiritual.
Nós somos escravizados por Satanás quando nos rendemos ao pecado. Quando não nos arrependemos dos nossos pecados, quando não cremos no Evangelho e buscamos a paz que só há em Cristo. Aqui, no final do versículo 4, é usado, então, o profeta relembra o embate com os midianitas. O Senhor vai libertar o povo, assim como fez na vitória contra os midianitas. Isso está lá em Juízes, no episódio em que Deus chama Gideão para lutar contra os midianitas. Você sabe como Gideão vence os midianitas? Eles não lutam. Eles não batalham. O que eles fazem é cercar o acampamento dos midianitas, e no momento em que Deus dá a ordem, eles quebram os seus cântaros, eles gritam, e Deus confunde todo aquele exército, e o exército mesmo se mata, o exército inimigo se mata entre si e foge. Não há mérito para o povo nisso. Foi Deus quem venceu essa batalha. Da mesma forma, aqui o profeta Isaías está lembrando esse povo, dizendo: lembrem das outras promessas que Deus fez e cumpriu. Deus já os libertou, e há uma promessa de liberdade eterna, permanente lá na frente. O Natal nos traz paz. Paz porque nos traz liberdade, paz porque não haverá mais guerra, não haverá mais essa luta que nós temos contra o pecado. O pecado não vai vencer, o pecado não irá vencer, e isso é o motivo pelo qual nós devemos continuar lutando contra ele todos os dias, porque o pecado não vai vencer, Cristo já venceu. Não podemos nos entregar ao pecado. Aqui o contexto de guerra literal da época fazia sentido então para aquele povo dizer que as botas dos guerreiros, as armas, as vestes, as armaduras seriam todas jogadas fora. Não precisa mais disso, acabou a guerra, um filho nos foi dado, nós temos paz, pode largar a espada, pode descansar. Sabe, é esse retrato que nós vemos em Apocalipse, a Nova Jerusalém. É esse retrato que nós enxergamos lá, Deus dizendo, o próprio Deus enxugando as lágrimas do nosso rosto. É esse Deus dizendo que não haverá mais dor, não haverá mais clamor, não haverá mais morte. Todas essas coisas passaram. Não precisa mais de armadura, não precisa mais de espada, não precisa mais de escudo. Agora nós estamos finalmente com Deus. O Natal nos traz paz. Em quarto lugar, versículo 7, o Natal nos promete ordem e governo. O texto diz: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse menino que nos nasceu, esse filho que nos foi dado, estenderá o seu domínio por toda a eternidade. A paz estará estabelecida. Esse é aquele que viria da linhagem de Davi. É por isso que a Bíblia ensina que o reinado de Davi duraria para sempre. Não porque os filhos ou os sucessores de Davi seriam eternos, mas porque Jesus Cristo é o Rei eterno, aquele que traz ordem. Perceba, o seu reino está estabelecido e mantido com justiça e retidão. Ordem, governo. O Natal nos promete isso. O Natal nos traz a promessa, então, com segurança. E isso desde agora e para sempre. Não é hoje nós estamos seguros e amanhã não estamos. Há muitos de nós aqui, talvez, que se sentem muito inseguros acerca da salvação, por exemplo. Eu já disse isso outras vezes. Eu quero muito que Jesus volte antes do culto acabar. Eu queria não precisar voltar para casa.
Eu queria não precisar ver a minha filha crescer e lidar com as mazelas desse mundo. Eu queria muito parar de lutar contra o pecado. Eu queria muito parar de ser vencido pelas minhas tentações muitas vezes. Eu queria que Jesus voltasse antes desse culto acabar. Mas e se isso acontecesse? O que você ouviria do seu Senhor? Você ouviria: bem-vindo, Lindomar, entra, participa da alegria do teu Senhor, está salvo. Ou será que nós ouviríamos: afasta-se de mim, você que pratica o mal, não te conheço. Não me importa se tu expulsou demônios, se tu curou gente, se tu pregou, se tu evangelizou, não me importa, eu não te conheço, você pratica o mal. Muitos de nós acordamos pela manhã com a certeza de que somos salvos, e pela tarde a gente já está: eu acho que se Jesus voltar agora, eu acho que eu não vou. É um ganha e perde de salvação como se fosse uma mercadoria. Eu gosto muito da resposta que o grande teólogo Russell Shedd disse uma vez quando perguntaram para ele: é possível perder a salvação? Ele respondeu: depende de quem te salvou. Quem me salvou foi Jesus Cristo, e Ele não perde. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. O caos, quando bate nele, vira ordem. A injustiça, quando chega nele, vira justiça. Nós podemos confiar, nós podemos ficar seguros nas mãos desse Deus. O Natal nos promete isso. O Natal nos promete, e nós precisamos crer nessas promessas. O Natal nos promete luz. O Natal nos promete alegria. O Natal nos promete paz, e o Natal nos promete ordem e governo. Atente para essas promessas. E agora eu não quero falar de um jeito místico, tá? Não me interprete de forma errada. Mas de fato, tome posse dessas promessas, porque a Bíblia nos promete isso, que em Cristo nós temos isso. Ele já nos prometeu, Cristo já veio, já foi crucificado, já ressuscitou. E eu creio que Ele está nos chamando para vivermos essas promessas com Ele. Se você no seu coração entende isso, simplesmente se renda, porque esse pode ser o melhor Natal de todos, se você entender essas promessas. Eu quero que para mim, esse ano, seja o melhor Natal de todos, porque eu quero celebrar, eu quero experimentar, eu quero viver essas promessas de Deus para a minha vida, para a vida da minha família, e quero que a nossa igreja também viva. O versículo 6, eu pulei de propósito no texto, diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Não é um menino qualquer que nos foi dado, não é um menino qualquer que nasceu. Aquela criança que aqueles pastores, que aqueles reis foram visitar, não era uma criança qualquer, era o próprio Deus encarnado, era o Rei de toda a eternidade ali. O governo foi colocado sobre os ombros daquela criança que nasceu suja, lambuzada, chorando, que se não recebesse leite da sua mãe morreria. Essa frágil criança, ali foi colocado o governo de toda a terra. Esse é o Filho que nos foi dado, aquele que se humilhou por nós. Essa criança cresce em graça e em verdade. Nós vemos Jesus com 12 anos, fazendo perguntas e respondendo das perguntas mais difíceis dos mestres da lei do templo, da sinagoga. Nós temos aqui aquele que é um maravilhoso conselheiro. Ele não é só um conselheiro que dá um conselho assim, nossa, eu acho que a palavra moda da época, né? Talvez até já passou, não sei.
mas essa chave pode mudar a minha vida. Jesus não tinha apenas uma chave para mudar o nosso jeito de enxergar a vida. Não, Ele era um maravilhoso conselheiro. Ele tinha a própria direção da vida em suas palavras. É isso que os seus discípulos compreendem quando Ele olha para os discípulos. Alguns abandonam Ele porque achavam que o ensino era pesado demais. Jesus olha para os outros que ficaram e diz: vocês também não querem ir? Vocês não querem ir embora também? Os discípulos dizem assim: para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Se é só Tu que tem as palavras de vida eterna. Esse é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele não tem apenas um conselho, Ele tem a maravilha do conselho, Ele tem a direção das nossas vidas, Ele tem nele a própria vida para nós. Esse é o Filho que nos foi dado. Imagina, se fosse colocado o governo, se fosse colocado sobre os ombros o governo de alguém que só tem umas ideias boas, que só é inteligente, mas não. O governo das nossas vidas está nos ombros do maravilhoso conselheiro. Não está apenas nas mãos de uma entidade, não está apenas nos ombros de uma entidade, de um ser superior. Não, está nos ombros do Deus poderoso. Ele não apenas tem poder, mas Ele tem todo o poder. Ele não apenas pode fazer qualquer coisa, como faz qualquer coisa que quiser. Esse é o nosso Deus poderoso, onipotente. Traz segurança para a gente saber que o governo está sobre os ombros de alguém assim. Um maravilhoso conselheiro, um Deus poderoso, um Pai eterno. Não alguém que teve um dia que nasceu e outro dia morreu e, portanto, não pode saber de todas as coisas. Mas não, Ele possui a eternidade em suas mãos. Ele é o próprio autor da eternidade. Todas as coisas foram criadas por Ele. A quem seríamos capazes de entregar o governo da nossa vida, se não sobre esse menino que nos foi dado? Esse Deus poderoso, esse maravilhoso conselheiro, esse Pai eterno, esse príncipe da paz. Perceba, não só alguém pacífico, não só alguém que quer que as coisas fiquem bem, mas aquele que tem todo o poder, aquele que é dono de toda a paz, aquele que possui a paz em si. Perceba, a paz para as nossas vidas não está naquela ideia de eu procurar paz interior. Eu preciso de paz comigo mesmo. Você não precisa de paz contigo mesmo, porque daí é você guiando você mesmo para a perdição. Você precisa de paz com Deus. Você precisa de paz com aquele que é o príncipe da paz. Esse é o menino que nos foi dado. Esse é aquele que nós celebramos nesse mês de dezembro. Esse é aquele que nós celebramos no dia do Natal. Esse é aquele que deveria vir na nossa memória quando do dia 24 para o dia 25 você for abraçar a sua família, abraçar os seus irmãos e dizer: Feliz Natal. Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Vamos embora, vem mais um ano aí, mas o governo está sobre os ombros do nosso Senhor. Portanto, a luz chegou na nossa casa. A luz chegou na nossa escuridão porque Jesus encarnou, nasceu como um bebê e Ele vence as nossas trevas. Não importa quão densas sejam, não importa quanto tempo estejamos habitando nessas trevas, a luz de Jesus vence as trevas. Nada pode apagar a luz do Natal. A alegria pode preencher o nosso coração vazio e triste, porque Jesus nasceu e revelou a verdadeira alegria, que vai além das circunstâncias e pessoas desse mundo. É só por isso que nós temos a alegria verdadeira. Agora, nós podemos ter uma alegria inabalável, uma alegria que não se abala, uma alegria firme, consolidada, convicta.
que ultrapassa as circunstâncias. A paz é possível por causa do Natal. A paz é possível mesmo em meio ao caos dos nossos dias, mesmo em meio às crises que existem dentro de nós, pois o que mais precisamos é de paz com Deus, e o Natal nos promete isso. Num mundo onde as coisas vão de mal a pior, é necessário nos lembrar diariamente que há um governo absoluto. Aquele que está no trono no céu é soberano. O governo está sobre os seus ombros. Ele traz ordem e governo para a nossa bagunça e para a nossa rebeldia, nos livrando assim de nós mesmos. É Natal. Dezembro chegou. Alegre-se. O nosso Rei, Redentor e Salvador, nasceu. E nos traz a promessa de luz, alegria, paz, ordem e governo. Vamos orar? Quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero viver essas promessas do Natal na minha vida. Você quer? Você deseja isso para a sua vida? Converse sobre isso com Deus. Fale a respeito disso para Deus. Senhor, se Tu promete isso, se o Senhor vem com a Tua luz para aqueles que estão na escuridão, eu preciso. Eu me encontro em escuridão. Se o Senhor promete alegria para aqueles que estão tristes, Senhor, eu preciso disso. Eu estou deprimido. Eu estou entregue às minhas tristezas. A minha vida não vai bem. Eu quero a Tua alegria. Eu quero essa promessa para mim. Se você quer a promessa da paz de Deus, converse com Ele a respeito disso. Senhor, há um caos dentro de mim, há uma bagunça dentro de mim, e eu preciso da Tua paz, porque eu estou desordenado, eu estou um caos, eu não posso ter paz comigo mesmo, porque deu caos no caos. Eu preciso da Tua paz. Eu preciso do Senhor me reconciliando contigo. Eu preciso do Teu perdão. Se você quer a promessa de Deus, de ordem, do governo dEle sobre a tua vida, de segurança sobre a tua vida, converse com Ele sobre isso. Talvez você está chegando no final do ano agora pensando, eu não sei mais o que faço. O ano começou ruim, está terminando pior ainda. Mas há alguém capaz de trazer ordem e governo para as nossas vidas. Converse com Ele sobre isso. Peça para que você viva essas promessas. É esse Deus que está expandindo o reino dEle nessa terra. Esse reino de luz, de paz, de alegria, de ordem e governo. Nós vamos cantar após a nossa oração. E eu gostaria que você orasse a Deus nesse momento também. E enquanto cantamos, você meditasse na letra da música e fizesse dessa música a sua oração. Fizesse dessa música o seu pedido, o seu clamor. Nós queremos ver essas promessas da nossa vida de forma prática. Nós queremos esse governo se estabelecendo nas nossas vidas e se estendendo na nossa cidade, nos nossos relacionamentos, em nossas famílias e principalmente na nossa casa. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas promessas. Obrigado porque na Tua palavra, na promessa do Natal, nós encontramos luz para as nossas trevas. Às vezes é verdade, a gente anda perdido sem saber para onde ir. A gente anda dando com a cara no muro, a gente não enxerga bem, o caminho está escuro, Senhor. Talvez muitos de nós nos afastamos de Ti, nos afastamos da Tua luz, e por isso andamos perdidos. Eu clamo a Deus em nome de Jesus, que a Tua luz nos alcance mais uma vez.
Talvez muitos de nós não estamos conseguindo encontrar prazer nessa vida, alegria nessa vida, porque estamos condicionando a nossa alegria às coisas dessa terra, ao trabalho, ao dinheiro, até mesmo à família, ao prazer, ao status, ao conforto, à reputação. Estamos colocando a nossa alegria refém da nossa própria personalidade. Pedimos a Deus que a Tua alegria nos alcance e que coloquemos a nossa alegria em Ti, Senhor. Pedimos a Deus a Tua paz, porque é certo que muitos de nós estamos em conflito. É certo que muitos de nós estamos em conflito com os nossos pecados. Estamos muitas vezes perdendo, muitas vezes sem nem conseguir lutar contra os nossos pecados. Mas há uma promessa de paz. Há uma promessa de chega a guerra, acabou. Há uma promessa de um dia que o Senhor enxugará as nossas lágrimas. Há uma promessa de que um dia o pecado não mais nos atacará. É mais que certo que muitos de nós temos problemas com os nossos irmãos, sendo eles aqui da igreja ou não. Mas nós queremos a Tua paz, ó Deus. Nós queremos que a promessa do Natal invada os nossos corações, que possamos viver mais do que um clima natalino, mas que possamos viver o verdadeiro Natal. A nossa vida está uma bagunça, Senhor. Precisamos de ordem, precisamos do Teu governo, porque a gente já entendeu que com as nossas mãos não deu em nada. A gente só quebrou a cara. A gente ficou o ano inteiro dando murro em ponta de faca. A gente ficou o ano inteiro dando com a cara na parede, tentando resolver as coisas do nosso jeito ou no nosso tempo. Mas, Senhor, nós queremos que a promessa que o Senhor nos traz de ordem e governo invada as nossas vidas, para que assim encontremos segurança. E que uma vez que estejamos vivendo as promessas do Natal para as nossas vidas, que através de nós o Senhor comece uma revolução aqui nessa cidade, e que de fato o Natal seja vivido todos os dias, que de fato o Teu reino se estabeleça, que de fato venha o Teu reino e o nosso se vá para sempre. Esse é o nosso desejo, Senhor, essa é a nossa oração. Eu oro a Deus para que o Senhor constranja aqueles corações que ainda estão resistentes, que esses corações se dobrem diante do Senhor e possam experimentar das Tuas promessas. Em nome de Jesus nós oramos assim, agradecidos. Amém.
nós encerrarmos o nosso culto. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso que tivemos aqui. Obrigado porque o Senhor nos convida a sermos participantes, cooperadores do Teu reino. Que através das nossas vidas o Teu reino avance. Que não sejamos hipócritas em celebrar o Natal e nos esquecermos do menino do Natal. O menino que nos foi dado. Se queremos de fato celebrar o Natal, que possamos celebrar o Teu reino que se estabelece através de Jesus Cristo. Possamos, ó Deus, meditar sobre isso, viver isso, não só essa semana, não só hoje, não só esse mês, mas todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e eu peço que o Teu amor, ó Deus, a Tua graça, Senhor Jesus, e a Tua consolação, Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Deus abençoe você. Até quinta-feira, às 19h30.